Fala galera, meu nome é Pedro Fernandes e esse é mais um vídeo do Bora Investir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Exchange Traded Fund. Como assim? Não entendi. Eu sei que muita gente não conhece por esse nome, mas a gente vai falar hoje dos ETFs. Eles são fundos de ações que a gente tem negociados na Bolsa de Valores e são uma boa maneira para quem quer começar a entrar na Bolsa de Valores. Então, para você que quer entender o que é uma ETF, fica com a gente até o final do vídeo. E antes de começar, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa aquele sininho ali para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você não apertar o sininho, provavelmente o YouTube não vai te entregar o vídeo quando eu postar. Então vai lá apertar o negócio. Então bora começar esse vídeo, pode soltar a vinheta. Então pessoal, os ETFs eles são fundos que a gente tem negociados na Bolsa de Valores. E aí cada ETF é feito de uma maneira para seguir algum índice que a gente tem da Bolsa de Valores. Os mais comuns tentam acompanhar a valorização do Ibov. Então, pessoal, é feita ali uma seleção das ações para criar esse fundo de ações que a gente está falando. E aí a gente vai ter um gestor que vai escolher quais são as ações ali que ele vai colocar dentro do fundo para ele conseguir render igual o Ibov. E aí esse gestor lá do fundo, ele distribui o capital total do fundo em cotas para você comprar. Aqui no Brasil esse investimento chegou há pouco tempo, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é bem comum. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as características dos ETFs. O primeiro ponto é que ele tem gestão passiva. O que significa isso? Que você não vai ter que escolher as ações exatamente qual você vai investir. Você vai comprar a cota do fundo e o gestor vai fazer isso por você. A segunda característica é que você consegue diversificar seu capital bastante sem ter que comprar várias ações. Isso pode ser um problema para você que tem pouco dinheiro, então investindo em fundo ETF você consegue diversificar bastante. Os valores das cotas também não são caros, você encontra lá fundos com R$50 por cota mais ou menos. Para você comprar os fundos hoje, você compra lá pelo Home Broker, que é aquela ferramenta que a gente usa para comprar ações na Bolsa de Valores. E outro ponto que a gente tem legal é que a gente tem que ter uma transparência nesses fundos. Todas as documentações do que é feito lá no fundo, elas ficam disponíveis para você que é investidor. Mas você deve estar pensando em, vale a pena investir num ETF? E investir em ETF é muito bom para quem está começando, para quem não sabe como selecionar as melhores opções. É uma maneira de você começar diversificando sem ter muito risco e ainda sem ter que ficar selecionando, perdendo tempo para selecionar cada ação. E aí, investindo em só um fundo ETF, você consegue ter várias empresas lá na sua carteira e vai ficar bem diversificado. Outro ponto positivo é que os ETFs têm uma volatilidade menor do que as ações. Então, para quem está começando é legal porque você não vai ter que ficar lá vendo se está subindo, se está descendo. Na verdade, ninguém tem que ficar vendo isso. Mas para quem está começando é bom para a pessoa se acostumar. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho da rentabilidade desses fundos. Vai aparecer um quadro aqui do lado com a rentabilidade de alguns fundos ETF que a gente tem. Esse ranking aqui foi tirado lá da corretora Rico e é um ranking lá da rentabilidade de 2017. Você pode ver lá que tem muitos ETF com rentabilidade excelente. É um mercado que é ainda desconhecido pelo brasileiro. E como a gente está falando de fundos, esses fundos vão ter alguns custos ali embutidos. Como a gente tem o gestor profissional, esse gestor vai ter que ser remunerado. E aí a gente vai ter a taxa de administração do fundo. A taxa cobrada nesses fundos é de 0,2 a 0,8 ao ano, mais ou menos. E se você vender um ETF com lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve naquela transação. E agora eu vou te mostrar dois bons fundos ETFs que a gente tem listado em bolsa lá e eu vou falar como eles funcionam basicamente. Vou te mostrar também a rentabilidade de cada um no período lá de 2017 que a gente tem os dados. O primeiro deles é o Small 11. O Small 11 rendeu lá em 2017 49,03% ao ano. Esse fundo tem na sua carteira ali Small Caps, empresas pequenas que têm baixo valor lá na bolsa, mas tem grande possibilidade de ganhar valor. Você pode ver que a rentabilidade anual aí foi bastante boa. E esse aí é um bom fundo para quem quer ter uma rentabilidade maior. É claro que você não pode pôr todo o seu capital lá, mas colocando um pouquinho para ganhar mais ao longo do tempo. E o outro bom fundo que a gente tem é o BOVA11. O BOVA11 em 2017 rendeu 26,55% ao ano. Esse fundo é um fundo que replica a rentabilidade do Ibov.
Então ele tenta acompanhar a cotação do Ibovespa ali durante o tempo. Então o gestor desse fundo escolhe as empresas ali que vão fazer com que ele consiga acompanhar aquele índice. E outro ponto positivo que a gente tem nos ETF é que você vai ganhar dividendos como se fosse sócio mesmo nas empresas, como se tivesse comprado cada empresa. E então beleza, pessoal, acho que já deu para você entender o que é um ETF. Então a gente viu que essa é uma oportunidade boa para você que quer começar na bolsa de valores com pouco investimento, com baixo custo e com uma boa rentabilidade, sem muita volatilidade ao longo do tempo. A minha opinião é que na verdade todo mundo tem que aprender a selecionar as melhores ações por conta própria, que aí você consegue ficar livre para investir nas empresas que você mais gosta e que tem melhores fundamentos. Porque é claro que você vai comprar um pacote ali de ações, mas pode ser que tenha coisa ruim ali no meio também. E se você souber escolher as melhores empresas, você vai escolher só as que têm bons fundamentos. E aí por isso eu vou deixar aqui uma aula aqui debaixo desse vídeo para você entender como selecionar as melhores ações por conta própria. Essa é a melhor maneira para você que quer começar a investir em ações, então corre lá para assistir essa aula. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir!